Olá pessoal, estamos dando sequência à nossa aula sobre atuadores digitais com Arduino. A gente viu já como controlar um atuador que é um LED, acendendo e apagando ele. E agora nós vamos ver sobre motores. Então, um motor ele tem dois fios, dois pinos aqui que a gente pode ligar ele. E como que ele funciona? Eu vou apagar o LED aqui, que a gente não vai usar ele agora, nem o resistor. E eu vou, só para mostrar para vocês como o motor funciona, ligar aqui um fio no negativo, que é o GND, e o outro fio dele eu vou ligar no positivo, que é aqui o nosso 5 volts. Então aqui eu não tenho controle, né? É sempre positivo, aqui é sempre negativo. Vou iniciar a simulação e o que vai acontecer? Nosso motor está girando aqui, ó, 170 RPM. E se eu mudar aqui, ó, trocar os fios, esse daqui para cá e esse daqui para cá, e iniciar a simulação, agora ele está girando ao contrário, ao símbolo de menos aqui, ele está a menos 170 RPM. Então ele está girando para o outro lado. Então como que o motor funciona? Se eu mando sinal alto, né, positivo, num fio do motor e negativo no outro, ele gira para um lado. E se eu inverter isso, mandar positivo num e negativo no outro, ele inverte o seu giro. E se eu mandar negativo nos dois, o motor fica parado. A mesma coisa vai acontecer se eu mandar sinal alto, positivo, nos dois. Ó. Vou botar aqui nos 5 volts os dois e vou ligar ele, também está parado. Qual que é a diferença? Quando eu mando sinal alto nos dois, ele fica parado, mas ele fica freado. Se eu tentar girar ele, vai ter uma resistência ali. Já quando eu mando negativo nos dois fios, ele fica parado, mas ele fica solto. É fácil de eu girar ele. Mas nos dois casos ele não vai girar. Só num ele vai estar freado e no outro caso não. Então, diferente do LED, que tem uma perninha negativa e uma positiva, a gente tem que ligar a negativa no negativo e a positiva no positivo, senão o LED não vai acender, se a gente inverter. O motor, a gente pode inverter, o que vai acontecer é que ele vai mudar o sentido da rotação dele, ele vai girar ao contrário se a gente inverter. E agora vamos ver como programar esse motor para controlar ele. Então, para a gente poder controlar ele, a gente não vai usar aqui os pininhos de 5 volts GND, a gente vai usar os pinos programáveis aqui, os pinos digitais do Arduino de 2 até o 13. Então vamos ligar aqui um dos fios no 2, por exemplo. Só ajeitar aqui. Ajeitar aqui para ficar mais organizado também. E o outro fio eu vou ligar no pino 3, por exemplo. Então esses dois fios poderiam estar em qualquer pinos aqui, do 2 ao 13. Poderia estar um no 7 e o outro no 11, tanto faz. Eu vou deixar organizado aqui no 2 e no 3. E vamos ver aqui a programação. Então eu vou usar esse mesmo bloquinho aqui azul, né, que está aqui em saída, definir pino, o número do pino como alto ou baixo. Então se eu mandar aqui, ó, no pino 2, que é onde está ligado um dos fios, sinal alto, e no pino 3, sinal baixo, então um fio está ligado no pino 2, o outro no pino 3, eu estou mandando sinal alto, né, que seria o positivo no 2, e sinal baixo, que seria o negativo, o GND, no 3. Se eu fizer assim, o motor está girando para um lado aqui, que é o menos 30, e se eu inverter aqui, mandar sinal baixo, negativo no 2 e sinal alto, né, positivo no 3, ele vai girar também, mas para o outro sentido. Então assim, usando esses dois pinos, eu consigo controlar o sentido de rotação do motor. Digamos que eu queira que ele fique 2 segundos girando para um lado e 2 segundos girando para o outro. Vou duplicar aqui, vou inverter para ele girar para o outro lado. Então aqui está baixo no 2, alto no 3, aqui está alto no 2 e baixo no 3. 2 segundos em cada. Então ele vai ficar girando 2 segundos para um lado, 2 segundos para o outro. 2 segundos para um lado,
2 segundos para o outro. Poderia controlar esse motor só com um pino? Só com o 2, por exemplo? Poderia, só eu não ia conseguir controlar o sentido de rotação dele. Mas eu poderia, por exemplo, mandar um sinal alto no 2 e o meu 3 estar ligado aqui no GND, por exemplo. Se eu fizer assim, é como se eu estivesse mandando um sinal baixo, né, GND, aqui nesse fio, e o sinal alto aqui no 2. Ele vai girar, mas ele vai girar sempre para o mesmo lado. Se eu quiser que ele gire para o outro lado, não tem como eu fazer isso na programação. Se eu botar sinal baixo aqui, ele vai parar, porque está vindo baixo do GND e baixo do 2, ele vai ficar parado. Se eu quisesse inverter a rotação, eu teria que ir lá manualmente, fisicamente, e trocar aqui onde estão conectados os pinos, né? Os fios do motor. Se eu fizesse assim, colocasse aqui sinal alto, ele iria girar para o outro lado, agora está positivo. Mas na prática, né, não vale a pena a gente fazer isso na mão aqui. Toda hora que a gente quiser inverter um motor, a gente ir lá e mudar fisicamente os fios, né? Então, o que a gente costuma fazer é utilizar 2 pinos para cada motor, e assim a gente consegue controlar o sentido de rotação dele, só mexendo na programação. Então, alto e baixo para um lado, baixo e alto para o outro lado. Beleza, agora o nosso carrinho que a gente vai montar, ele usa 2 motores, né? Cada motor controla uma roda, então a gente tem 2 rodas e 2 motores. Então vamos ver como ligar isso. Então vou colocar mais um motor aqui. Só trocar a cor dos fios para ficar melhor de enxergar. Então eu vou ligar um no 2 e no 3 e o outro eu vou ligar aqui no 5 e no 6. Deixa eu também mudar as cores aqui. Beleza, então esse motor aqui está ligado no pino 2 e 3 e este motor aqui está ligado nos pinos 5 e 6. Então vejam bem, a gente está usando 4 pinos aqui, 4 fios conectados nos pinos digitais do Arduino. Portanto, a gente precisa de 4 bloquinhos azuis aqui para controlar os 2 motores, 2 bloquinhos para cada motor. Então um motor está no 2 e no 3 e o outro motor está no 5 e no 6. Então aqui baixo e alto no motor que está no 2 e no 3 e baixo e alto no outro motor que está no 5 e 6. Se eu fizer assim, os 2 estão girando. Ah, eles estão girando para o lado contrário, como é que eu faço? Só eu vim e mudar aqui, ó, alto para baixo. Beleza, agora os 2 estão girando para o mesmo lado. Então por último vamos só fazer os 2 motores girarem um tempo para um lado e depois um tempo para o outro. Então, aqui eles estão girando para um lado com esses 4 bloquinhos. Vamos botar um tempo para eles ficarem girando para esse lado. Agora eu vou duplicar isso daqui tudo e vou deixar um tempo eles girando para o outro. Como que eu inverto o lado que eles vão girar? O que é baixo vira alto e o que é alto vira baixo. Então agora estava 2 baixo, 2 virou alto. 3 alto, 3 virou baixo. 5 alto, 5 virou baixo. E 6 baixo, 6 virou alto. Então eles vão ficar 2 segundos no negativo, 2 no positivo. 2 para um lado, 2 para o outro. Que é o que a gente tem aqui no nosso programa. Então dessa maneira aqui a gente consegue controlar 2 motores usando 4 bloquinhos desses azuis. 2 bloquinhos para cada motor.